A polícia francesa retirou dezenas de migrantes do átrio da Câmara Municipal de Paris poucos meses antes dos Jogos Olímpicos deste verão. A ONG Comitê Internacional de Resgate afirmou que Gaza é um lugar letal para os trabalhadores humanitários. O secretário-geral da NATO anunciou que a aliança militar planeia criar estruturas fortes para prestar assistência à Ucrânia a longo prazo. A União Europeia está a tomar medidas para salvar a sua reputação após o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu e a ação judicial do Parlamento Europeu contra a Comissão Europeia. A polícia francesa retirou dezenas de migrantes do átrio da Câmara Municipal de Paris numa altura em que a capital se prepara para assinalar os 100 dias até ao início dos Jogos Olímpicos. Durante os últimos 3 meses, estas pessoas tinham sido alojadas num espaço de acolhimento aberto que foi, entretanto, encerrado. C'est des familles, c'est des mineurs, c'est nos patients, c'est des gens avec qui on essaye d'être solidaires. Et là, au nom des Jeux Olympiques, tout ce qu'on leur propose, c'est de partir loin de Paris, à Besançon ou à Marseille. Os organizadores dos Jogos Olímpicos afirmam que estão a trabalhar com diferentes grupos de ajuda para encontrar soluções. Donc, ces propositions ne sont pas adaptées. Il y a des places à Paris, par contre ils font place nette pour les Jeux Olympiques. Donc en fait c'est ni plus ni moins du nettoyage social et de l'invisibilisation par la région. Estas pessoas vão ser agora alojadas em instalações provisórias do Estado em Besançon. Ils ont dit on doit aller à la Provence, mais c'est mieux plus que pour rester à dehors avec les enfants. Comme ça c'est pas vite, c'est fatigant quand même. Pelo menos 150 pessoas, na sua maioria mulheres com filhos pequenos e menores não acompanhados da África subsaariana, acamparam na segunda-feira junto à Praça Central de Paris para denunciar a sua situação e exigir alojamento ao Estado. A ONG Comitê Internacional de Resgate afirmou que a morte dos trabalhadores humanitários na sequência de um ataque aéreo israelita mostra que Gaza é um lugar letal para um trabalhador humanitário. We have seen a significant increase in global attention to this issue, to the safety of humanitarian workers, in large part because of the nationalities of those who were killed on Monday. And that is an uncomfortable reality, but if any good can come of that attention, perhaps it can be an increase in political and diplomatic attention, focused not just on the safety of aid workers, which is important in and of itself, but on bringing about the conditions in which aid can be scaled up and provided to Palestinians in Gaza at the level that it's needed. Os ataques aéreos de segunda-feira mataram 7 pessoas de várias nacionalidades estrangeiras. A secretária de imprensa da Casa Branca confessou que Joe Biden está desolado com a morte dos trabalhadores humanitários em Gaza e que é crucial um acordo sobre os reféns para manter a segurança na região. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, considerou insuficientes as declarações de Benjamin Netanyahu. Também o primeiro-ministro do Catar considerou o ataque que matou os trabalhadores humanitários uma violação das leis internacionais e apelou à punição dos responsáveis. O primeiro-ministro de Israel admitiu que o exército israelita matou sem querer 7 trabalhadores humanitários da ONG World Central Kitchen e explicou que o incidente vai ser alvo de uma investigação exaustiva. O secretário-geral da NATO anunciou que a aliança militar planeia criar estruturas fortes para continuar a assistência à Ucrânia a longo prazo. O anúncio foi feito na quarta-feira em Bruxelas, onde os ministros dos negócios estrangeiros da NATO se reuniram para assinalar os 75 anos da organização. We are now in the process of developing a more robust and enduring institutionalized framework for support to Ukraine. There are different ways of ensuring that our support is less dependent on voluntary short-term offers and more on long-term NATO commitments, and that we have a stronger organization that creates a more robust framework for our support. Na quarta-feira, Stoltenberg voltou a pedir ao Congresso dos Estados Unidos para aprovar uma lei suplementar de despesas que inclui cerca de 60 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Já o presidente do Conselho Europeu deslocou-se à capital romena para se reunir com vários líderes europeus e tentar definir a agenda estratégica do bloco para os próximos 5 anos.
A natureza brutal da guerra na Ucrânia tornou-se aparente para o resto do mundo após a ocupação de Bucha e Irpin pelas tropas russas. A Euronews viajou até lá para saber como a população tem resistido numa altura em que se assinalam 2 anos desde a libertação do território. Aquilo que resta do hospital e do centro cultural bombardeados trazem à memória os momentos terríveis que a população atravessou. A antiga vice-presidente da Câmara recorda-se de ter ajudado muitos a enterrar e identificar familiares que foram mortos. The scale of massacre we saw only after, when we started to collect killed people and exhumation everywhere, because like people didn't have the possibility to bury their beloved ones in a regular way on the cemeteries. They were burying them in the yards, in the squares, in our beautiful parks, and that was very shocking. And especially it was very hard to identify killed people, and negotiations with relatives, with families. The most awful was to negotiate with moms. What do you mean? To bury killed person, you need to identify it personally, and somebody have to help mom to get the killed kid, and that's the most awful experience in my life. O exército russo atacou e ocupou Bucha como parte do plano para capturar Kiev. A defesa ucraniana ainda destruiu a ponte no rio Irpin, conseguindo travar o avanço da ofensiva para a capital, mas não conseguiu evitar o drama de Bucha. That was direct execution. They had tied arms and they were killed from the back, head from very close distance. On that crosses we saw at least 12 killed people when Bucha was liberated. Russians didn't allow to bury killed civilians, to frighten those who stayed. We never saw that before on the territory of Ukraine during Donbass and Crimean period of war. That's why Bucha case became so shocking for all us as well. Bucha became some kind of alive museum of war crimes. Apesar do trauma e da natureza dos crimes que aqui foram perpetrados e que vão para sempre assombrar os ucranianos, alguns têm escolhido voltar para Bucha. Ao mesmo tempo, vão implorando ao resto do mundo para que não sejam abandonados à medida que a guerra se vai prolongando pelo 3º ano. O rapaz de 12 anos, suspeito de matar a tiro um colega de escola na Finlândia, abriu fogo porque era alvo de bullying. A informação foi avançada pela polícia local, que já apontava essa conclusão na investigação preliminar. Foi aberto um inquérito por homicídio e tentativa de homicídio, mas por ser menor, o suspeito não pode ser responsabilizado criminalmente. Foi entregue aos serviços sociais. No, mä oon edelleen hirveän järkyttynyt ja surullinen, että huomasin, että aamulla ensin en muistanut sitä ja sitten kun se tuli tajuntaan, niin huomasin, että alkoi jopa itkettää heti aamulla. Joo. Eli aika jotenkin järkyttynyt olo edelleen. Kyllä mä yllätyin itse, kun mä oon niinku syntynyt tai asunut täällä Tikkurassa koko elämän, että tollainen ihan tässä vieressä tapahtunut tapahtuma. Että kyllä mä oikeasti yllätyin siitä ja se on aika surullista niin voimin niinku sen läheisille, että niinku ton ikäisenä. A arma usada pelo suspeito, revólver, era de familiar próximo. A violência entre crianças com menos de 15 anos tem aumentado na Finlândia. A escola onde o ataque aconteceu esteve aberta esta quarta-feira, mas fechou mais cedo. Foi prestado apoio psicológico aos alunos e ao restante pessoal que trabalha na escola. A democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais são valores basilares da União Europeia que foram abalados nos últimos anos. Em 2022, os membros do Parlamento Europeu foram acusados de envolvimento num escândalo de corrupção por influência de dinheiro, que implicou alegadamente o Catar, Marrocos e Mauritânia. 1 ano e 3 meses depois, o Parlamento entrou com uma ação judicial contra a Comissão Europeia por causa do descongelamento de fundos para a Hungria, um país que alega não cumprir o padrão de independência judicial estabelecido nos tratados da União Europeia. I see a lot of complacency in the European political class, all across the political spectrum, from the right to the left, in which people
running for elections say, well, the European citizens have probably forgotten about this. And I don't believe so. I think there is something very profound that has to be attached to the Qatargate and several other little or smaller scandals that have occurred since then, suggesting that there is a culture of impunity within the institutions. Com as eleições europeias à porta, a credibilidade das instituições europeias está sujeita a um controle mais rigoroso. De acordo com a última sondagem do Eurobarómetro, a segunda maior ameaça à democracia para as pessoas em todo o bloco é a crescente desconfiança e o ceticismo em relação às instituições democráticas. I would say they should live up to the values and standards that they ask of the 27 member states when it comes to rule of law, when it comes to integrity of public institutions, when it comes to ethics. And they haven't done so. There is an unfortunate double standard between the Commission and Parliament and the member states on the standards that they ask when it comes to these issues and the standards that they place on themselves. And until that discrepancy is balanced or addressed, then the credibility will continue to wane in the eyes of voters towards the institutions. Uma parte do centro da cidade alemã de Colónia teve de ser evacuada e a navegação no Reno esteve suspensa durante algum tempo devido à descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial por explodir. A bomba norte-americana de 500 kg foi descoberta por uma escavadora durante obras num canal no bairro de Deutz. Foi definida uma zona de perigo de 500 metros à volta da bomba. A sede da televisão RTL teve de ser evacuada, o que obrigou alguns telejornais a serem apresentados a partir do exterior.